Vamos para a palavra de Deus. A leitura foi a partir do versículo 2. Isaías, antes de Jesus, isso está no Velho Testamento, que compõe os profetas. E a palavra do Senhor diz que a lei e os profetas durou até João. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Se a lei e os profetas durou até João, a palavra do Senhor está dizendo que não tem mais título de profeta, mas tem o dom de profecia. Então aqui que o Senhor está dizendo, título de profeta durou só até, ninguém pode se titular a profeta. Algumas pessoas dizem assim, eu sou profeta. Não pode. Título de profeta só durou até João. O título de profeta era a pessoa que era formado como profeta na escola de profeta. Existia a escola de profeta. Mesmo tendo um chamado para ser profeta, tinha a escola dos profetas. Então, a lei e os profetas durou até João. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Mas Paulo vai falar do dom de profecia. E o dom de profecia, todos nós podemos ser usados nesse dom. Vai depender de você. Você se torna um canal de Deus e vai se tornar, naquele momento em que está profetizando, um profeta do Senhor, sem o título. É um profeta sem título, sem ser reconhecido pelos outros. Lá vai ali um profeta, com título e com canudo de profeta. Não, não tem mais. Isaías, ele tinha o quê? Título de profeta. Titulado como profeta, conhecido como profeta. Isaías antes já tinha uma visão profunda e profética sobre o Messias. O capítulo 53, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E ele vai dizer que ele não tinha nenhuma formosura. Ele não tinha nenhuma beleza. Ele não era belo. Ele não era formoso. E ele completa dizendo, para ninguém desejar. Isaías está falando do Messias. Isaías está falando do Cristo. Ei, ele já tinha revelação do que ia acontecer. Ele já tinha revelação do que ia acontecer. Quando Jesus é entregue para ser açoitado, Mel Gibson, no seu filme, o cinema lotou em todo o mundo. E Mel Gibson mostrou na cena descrita pelo profeta Isaías. Porque é o único filme que mostra o carrasco sendo carrasco de verdade. O carrasco fazendo juízo do seu título de carrasco. Quando ele batia com o chicote em Jesus, o chicote tinha várias esferas de ferro.
na ponta do chicote tinha pedaços de ossos trançados. Quando batia o chicote em Jesus, a ponta do chicote com o osso, ao puxar o carrasco, arrancava aquela tira de carne do corpo de Jesus. O que o Mel Gibson, no seu filme, trouxe para a população é uma realidade descrita pelo profeta Isaías, que dizia que ele foi moído pela nossa transgressão. Alguém tem a experiência de um moinho? Teve a experiência de colocar grãos de café no moinho? Sai o pó. O grão foi o quê? Destroçado, moído. O profeta Isaías diz que ele foi moído. Ele começa a trazer na visão um Cristo que não tinha nenhuma beleza para não ser desejado. Um Cristo que, ao olhar para ele, não víamos nele nada que chamasse a atenção. Isso significa que ele era um homem igual aos demais homens na aparência. Porque nós somos praticamente iguais na aparência. Às vezes muda o nariz um pouco assim, afilado, o outro um pouco mais, redondinho, o outro mais amassadinho assim, certo? O meu parece que tem uma pista nele, né? Certo, gente? Um tem a orelha pequena, outro tem a orelha um pouco mais grande, né, ou não é? Nós somos seres humanos criados por Deus. Oh, aleluia! O Senhor nos fez assim como Ele é. Somos iguais. Essa noite é uma noite de você dar glória a Deus. Essa noite é uma noite de você dar aleluia a Jesus. Essa noite é uma noite de você falar em língua. Essa noite é uma noite de você deixar o Espírito Santo encher. É uma noite da Santa Ceia do Senhor. Oh, a noite é diferente. A noite de hoje é uma noite diferente. Nós estamos diante da mesa. Quando Isaías traz o retrato dele, que ele foi moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então Jesus, sendo na aparência como eu e você, mostra tanto para mim como para você. A Bíblia diz que sobre ele estava os 7 Espíritos de Deus. Ei, a partir do momento que você tem a unção de Deus e a graça do Senhor, você não é visto pela sua aparência, você é visto pela bênção de Deus que está em você. Por isso que o primeiro versículo diz, quem deu crédito, quem olhou para nós, quem deu valor à nossa pregação, o braço do Senhor, quem? Porque a palavra diz que ele foi levado como a ovelha muda perante os seus bárbaros, seus tosquiadores. Vai sendo levado porque não dava
a devida atenção. E qual a atenção, pastor? Atenção para as profecias. Ei, escute bem. Deus tem uma promessa. Promessa de Deus, aliança de Deus para com o seu povo. Esse povo estava esperando a promessa de Deus. O seu povo, dentro do pacto de aliança. Agora deixa eu falar com você e eu vou completar essa visão. Às vezes os incrédulos é mais fiel naquilo que eles fazem do que o cristão. Porque a aliança feita a Abraão, ao seu povo, esse povo ficou descuidado. Quando veio o Messias, o enviado, oh, aleluia, eles não receberam, eles não aceitaram, eles não viram, eles não deram crédito. Escute bem. Por que eu falo o incrédulo? Quando eu era menino, eu via os adultos fazer um elo, um pacto entre eles. Um saltava a fogueira para poder ser compadre. E fazia ali um pacto para ser compadre um do outro. E se tornava compadre até a morte. E quando via um ou outro, oi compadre, oi comadre, oi comadre, oi comadre, tudo bem? Isso, ninguém nasceu compadre ou comadre. Foi feito pactos. Alguns saltavam o fogo para fazer esse pacto. No mundo antigo, eles pingavam uma gota de sangue no vinho e os dois tomavam, fazendo uma aliança, um pacto. Um pacto de amizade, um pacto de lealdade, para ser leais uns aos outros. Isso é o que? Incrédulos. Nem a morte conseguia tirar o título deles de compadre ou de comadre. Porque mesmo depois de morto, o vivo sempre dizia: meu compadre se foi, minha comadre se foi. Cadê seu compadre? Olha, não está mais entre nós. Mas ele continua sendo o meu compadre. Ei, agora Deus faz uma aliança para conosco. E a aliança que o Senhor fez para com o seu povo, quando chegou o Messias, eles não aceitaram. Recuaram. Isaías descreve essa palavra dizendo: quem deu crédito, quem deu ouvido, quem ficou atento. Isaías está dizendo: quem creu na nossa pregação, na nossa palavra. Isaías está enfatizando uma realidade do mundo, da época, e profetizando o que iria acontecer logo depois. Deus! Isaías é o mesmo que diz assim: quem é este? Olha, escute bem, é o mesmo que está dizendo assim: quem é esse que vem voando de volta para casa? Isaías via o povo de Deus, povo de Israel, voltando para casa, mas ele via um grande pássaro. E nesse pássaro grande, ele via o povo voltando de volta.
Só que ele viu um pássaro cheio de janela. Porque ele diz que ele via cada um deles na janela desse pássaro. Que profecia tremenda, hein, gente? Ele não tinha visão profunda, totalmente o que seria esse pássaro. Nós sabemos, eu não preciso nem falar para vocês, que vocês já sabem que pássaro é esse. Que ele via. Ele viu os judeus de volta para casa, porque está chegando o dia do arrebatamento da igreja. Xarabacandaí, esse é Jesus. Esse é o mesmo profeta, aleluia. É Deus poderoso, que diz, a partir do versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza para ser desejado. Isso aqui é forte. Essa parte, ele está dizendo, olha, ele foi subindo como renovo. Sabe o que você está dizendo? Jesus, ele está sempre pronto para renovar as nossas vidas. Vai depender de nós. Porque ele é o quê? O renovo de Deus. Ei, ele é o renovo de Deus. Se você não dá glória no dia de hoje, Jesus, ele é o renovo que nos renova. Ele é o renovo que nos coloca de pé. Ele é o renovo que nos traz alegria. Ele é o renovo que elimina a tristeza. Ele é o renovo de Deus. Xarabacandaí, decondarabacai, Jesus. Sabe quando a gente está precisando de uma mudança? A gente diz assim, oh Deus, me renova. Não é ou não é? Oh Deus, faz alguma coisa. Muda essa vida velha que eu estou. Traz um renovo. Sabe o que Isaías está dizendo? Porque ele vai subindo como um renovo. E ele diz, renovo perante uma terra seca. Quem está precisando de mudança? Somos nós. Há uma semana atrás, estava todo mundo reclamando. Está muita poeira, não chove, está seco. A semana seguinte, começou a cair chuva. Começou a molhar a terra. Em alguns lugares, caiu pedra de gelo. Ei! Mas o que é isso? É o Senhor mantendo sempre a sua aliança para com aqueles que Ele o ama. Sabe por que ainda chove? Porque você está na terra, você é sal dessa terra. Sabe por que ainda chove? Porque você é luz aqui neste lugar. Então, querido, os incrédulos têm que levantar a mão para cima, porque tem sal aqui na terra, tem luz aqui na terra. Porque se tirar a luz e tirar o sal que vai ser deste mundo, o versículo 3, ele diz, ele era desprezado. O versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezado e o mais rejeitado. Só quem não rejeitava ele eram os seus seguidores. Quando chegou o momento de dizer, solta Barrabás ou Jesus? Quem é inocente para vocês? O que o povo gritou, gente? Então ele era o mais desprezado dos homens, ao ponto de soltar um ladrão, um assassino, um bandido.
no lugar daquele que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Isaías está dizendo justamente o que está acontecendo. Agora vem Jesus, e no capítulo 1 de João diz o verbo, ou a palavra, porque palavra e verbo conjuga-se em uma só. Se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pode estar colocando na tela, para acompanhamento. Oh, aleluia! O verbo que se faz carne, que habita entre nós. Agora entenda a parte B. Ele diz: homem de dores. Quem sabe o que é padecer, como de quem os homens esconde o rosto, e era desprezado. Era desprezado. Esconde o rosto, e era desprezado. Ei, escute, para você entender. Um seguidor dele, quando viu que ele estava sendo entregue nas mãos dos pecadores, e que agora a situação é feia, difícil, Jesus está na mão da corte romana, dos soldados romanos. Você não é um deles? Isso era quem? Pedro. O que ele diz? Não sou. Eu não sou. Mas você, a sua fala te condena. Me deixa tranquilo aqui, eu não sou não. Porque o homem, na sua fragilidade, ele nega. Ele só não nega quando ele está vivendo o ápice da espiritualidade, da graça de Deus, para não quebrar aliança. O que a palavra diz? Os homens escondiam o rosto, e era desprezado. O versículo seguinte diz assim, no versículo de número 4. Versículo número 4 diz: certamente ele tomou sobre si o que, gente? As nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe quando você está doente? Sabe quando você não está bem? E quando chega alguém que dá um abraço em você e diz assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Fica tranquila, você vai vencer. Fica tranquilo, porque eu vou orar por você. Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. As palavras dessa pessoa se tornam um alento para você. Você fica feliz. Você se enche de felicidade. E ao se encher de felicidade, você já sai dali curado. A dor que você estava sentindo já não sente mais. O problema que estava te afligindo já não está mais. Por quê? Porque alguém chegou para você e disse: eu vou lutar por você, eu vou orar por você, você faz parte de mim. Oh, aleluia! Nós somos um em Cristo. Olha o que ele diz: certamente ele tomou sobre si, ele tomou sobre si as nossas enfermidade. Você está entendendo, gente? Você está entendendo, Josué? Jesus chegar para você e dizer assim: eu estou tomando as suas dores. A sua dor não é mais sua, é minha.
Xarabacandaíaçé. É esse Jesus que está tomando a minha dor, a sua dor, que está sendo chibateado, chicoteado, que está sofrendo agressão. Como não sentir? Mas o povo estava dizendo o quê? Crucifica! 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 Escute, a pregação da palavra, através do Espírito Santo, nos leva à dimensão da revelação dela. Mas para quem não tem a revelação da palavra, e não consegue ter o entendimento da interpretação e do entendimento da revelação dela, como diz Isaías, Mel Gibson trouxe à tona para quem quer assistir o filme ter a noção do que aconteceu. Rasgando a carne de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. É no meio desta palavra que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele diz: eu vou falar para vocês o que eu recebi do Senhor, que foi na noite que ele foi traído. Ele está dizendo que foi na noite que entregaram ele para ser chicoteado, para sofrer. Eu recebi dele. E ao receber dele, eu quero trazer o entendimento da cerimônia para vocês. Ele tomou o pão, partiu. A palavra partiu o pão quer dizer quebrar no meio. Porque o pão, ele está dizendo, é o meu corpo. Ele está falando, o pão é a minha carne. Sempre, toda cerimônia, eu pego o pão aqui e rasgo ele no meio. Sinal de que nós estamos celebrando e lembrando o que está escrito e descrito na palavra. Aleluia! Em memória de mim. Faça isso, lembrando, faça isso, voltando o seu entendimento de que eu morri por vocês, de que eu sofri por vocês, de que eu derramei o meu sangue por vocês, que o meu corpo foi rasgado, foi chibateado, rasgaram por vocês. Xarabacandarabacandaí, decomanaia. Como não amar Jesus? Como não viver para Jesus? Tem gente que tem a coragem de desviar e dizer assim: eu vou me desviar, não quero saber de Jesus. Tem gente que tem coragem de fazer isso. Tem ou não tem? Eu prefiro morrer do que deixar Jesus. Eu prefiro deixar de viver na terra do que deixar Jesus. Eu quero viver todos os meus dias servindo Jesus. Eu quero andar cada passo, oh aleluia, que eu der, é dando glória a Deus, é servindo o Senhor, pelo que Ele fez e continua fazendo. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. E Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo. Ele faz na sua casa, Ele faz nos seus filhos, Ele faz no seu neto, Ele faz nos seus pais, Ele faz. Ele é o Deus que faz. Xarabacandaí, decomanaia, sé, Jesus. Posso ouvir um glória a Deus?
Tem gente que tem coragem numa noite dessa, estar numa reunião como essa emburrado. Tem gente que tem coragem de estar numa reunião como essa, com o coração fechado. Tem gente que tem coragem de estar numa reunião como essa, com o rosto transfigurado. Tem gente que tem coragem de estar numa reunião como essa, brigado com o outro. Tem gente que tem coragem de estar numa reunião como essa, de mal com o irmão. Tem gente que tem coragem de viver uma reunião como essa, servindo a Deus. Se é para servir a Deus, então vamos servir melhor. Vamos servir dando glória, vamos servir dando aleluia, vamos servir cheio do Espírito Santo. Jesus. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ei, escute. Quando eu tenho uma oportunidade para pegar no microfone, e quero falar para você que é pregador do Evangelho, quando você tiver a oportunidade de pegar esse microfone para pregar a palavra, faça valer a pena. Faz de conta que hoje é o último dia. Você vai pregar a palavra, porque amanhã Deus vai te levar. Então faça com toda a sua força, hoje, agora. Porque Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Tem gente que está preocupado com o amanhã. Eu estou preocupado agora. Não quero saber do amanhã. Quero saber agora. Cheio de manto e esse. Aleluia! Porque o amanhã pertence. Agora deixa eu falar com você. Paulo diz: eu recebi de quem? Do Senhor. Ei, por isso que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Eu já falei muito nesse ponto. Cada vez que eu entro nesse ponto, a revelação é diferente. Ah, pastor, por que a gente fala sempre em Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23 em diante? A palavra não é a mesma? A palavra é a mesma, mas o Espírito Santo traz a revelação diferente. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Para o pessoal da igreja, ele está dizendo assim: ó, traz a memória de vocês, porque não é o copo de vinho que vocês estão bebendo aí e embebedando que resolve o problema. Sabe o que ele está dizendo para... Ei, existe crente cachaceiro, gente. Nessa igreja não tem nenhum, graças a Deus, hein? Mas se tiver um aqui, o Espírito Santo já está falando com ele. Deixa a cachaça, deixa o vinho. Ah, pastor, achava que eu podia tomar um pouquinho de vinho. Você vai parar no inferno com esse negócio. Ei, escute. Não é um problema grave, que é o mais complicado. É as coisas pequenas que a gente... isso é muito pequena, coisa simples. Gente. É o pequeno, é o simples que nos complica. O cracudo se torna cracudo porque começou lá embaixo, devagarzinho. Pegou um cigarrinho, uma maconhazinha. De repente ele foi gostando da maconha. Daqui um pouco ele já está na cocaína. Porque a maconha não faz mais efeito. E a cocaína vai fazendo uns efeitos. Legal, ele diz: tá legal, estou viajando. De repente a viagem já não é mais a boa, se tornou uma viagem simples. Aí ele quer viajar um pouco mais, ele vai para o crack.
Só que o crack, mesmo sendo um problema sério de destruição de vidas, o crack já... Aí ele vai para o haxixe, vai para as drogas mais letais, e deixa a pessoa igual um zumbi. Lá em São Paulo, os caras parecem um zumbi, parece um robô. Ei, começou como? Começou como? Se você tem alguém na sua casa que é dependente, não fuma perto dele. Se você tem uma pessoa na sua casa que você quer recuperar ele, não beba perto dele. Ah, eu amo fulano, eu quero ajudar ele, mas você está bebendo perto dele, você não ama ele. Se eu como carne e escandalizo o meu irmão, eu deixo de comer. É isso que diz a palavra. Mas eu vou voltar. Eu tenho 10 minutos. E está na hora de eu chamar vocês. Para mim finalizar. Porque já chegou o horário. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, no meio do mar, seco, eles viam umas pedras. E o Senhor falou com o quê? Com eles. Para eles pegar o quê? As pedras. Eles pegaram 12. Eles pegaram 12 e levaram com eles. Para quê? Ei, gente. Para servir de quê? Lembrança. Memória. Deus sempre gostou disso, de trazer lembrança para o povo, da onde eles estavam, da onde tirou eles, para não voltar mais para aquele lugar. A memória à Santa Ceia é uma lembrança de que eu vou estar sempre servindo o Senhor Jesus e não vou voltar mais para o mundo. Então eu finalizo. Eu devo sempre lembrar. Diz para a pessoa que está ao teu lado, diz assim, você deve lembrar sempre. Diz para ela, não esqueça. Diz, o dia de Santa Ceia é o culto mais especial. Não deixa de ceiar pelo um capricho seu. Esse dia é especial. Você não pode dar o luxo de deixar de ceiar. Por que você está deixando de ceiar? Qual é o seu pecado? Qual é o problema que está te afligindo? Qual é o problema que está te destruindo? Destrói o problema que está te destruindo e continua servindo a Jesus. Destrói o problema que está tentando acabar com você e continua servindo Jesus. Serabacanda,